Agora nós vamos falar sobre ter uma vida incrível, realizando seus sonhos. Para isso, nós vamos conversar sobre a ambição e como ela pode ser um motor para o seu crescimento e o seu desenvolvimento pessoal. E antes que você pense que a ambição é algo ruim, eu vou te mostrar como ela é importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento pessoal, e como ela pode nos ajudar a se livrar das relações de dependência emocional. Então, se você está pronto para descobrir mais sobre esse assunto, vamos falar sobre a ambição. A ambição é o desejo de querer mais da vida e de evoluir e de crescer e de se desenvolver. Quando temos a ambição, nós temos o que nos mova em direção aos nossos objetivos e os nossos sonhos, e isso nos ajuda a nos livrar das relações de dependência emocional. Mas você sabia que existe um traço de caráter que influencia na nossa ambição? Pois é isso que nós vamos falar agora. Existe um traço de caracteres que tem uma ambição natural, é como o psicopata e o rígido, e trazem o que os traços precisam para ter a ambição provocada, como o esquizoide, o oral e o masoquista. Eu vou explicar como cada um deles pode trabalhar a ambição. Vamos começar com o traço psicopata. Esse traço, ele sempre está em busca de poder, de controle, e por isso ele tem uma ambição natural. O psicopata, ele busca as relações de interesses com as pessoas onde há uma troca de utilidade e que eles não são pessoas ruins, apenas funcionam dessa forma, sempre buscando a vantagem e os benefícios nas relações, e isso faz com que eles naturalmente queiram mais da vida e tenham uma ambição nata. Já o rígido é aquele traço de caráter que ele deseja ser o primeiro em tudo. Eles querem ser os campeões, estar no topo, seja no trabalho, nos esportes, nas artes. E isso acontece porque o rígido ele se desenvolveu numa habilidade de competir, e o proativo e ser proativo para que não seja trocado ou excluído por ninguém. E por isso a ambição do rígido ela também é natural. E eles estão sempre em busca do crescimento e do seu aprimoramento. Agora que nós vamos falar sobre o que? O esquizoide, esse traço de caráter, ele tem uma ambição baixa e o que precisa muito ser provocada. O esquizoide ele prefere ficar no mundo das ideias, na lógica, na imaginação, e não ter um interesse em evoluir, em se desenvolver no mundo real. Mas como podemos provocar a ambição desse traço de caracteres? Imagina que o esquizoide ele tem várias ideias incríveis e na cabeça, mas eles não colocam em prática. Por quê? Ele acha que o mundo real não é tão interessante quanto o mundo imaginário. Quando ele percebe que o mundo real também pode ser prazeroso e gratificante, ele começa a querer colocar em prática as suas ideias, as suas criações. E isso que a ambição do esquizoide começa a ser provocada, pois ele entendeu que as suas ideias elas podem tornar realidade e não serem rejeitadas. Então, se você tem o traço de caráter esquizoide, comece a colocar suas ideias e sonhos, mesmo que aos poucos, e veja sua ambição aumentar. O próximo traço de caráter é o oral, que também tem uma ambição baixa. O oral ele precisa de muita ligação às relações de dependência emocional e tem medo de ser abandonado. E por isso ele evita querer mais da vida, pois ele teme o quê? Que significando que deixar para trás pessoas que ama. Mas como podemos provocar a ambição do oral? O oral ele adora experimentar coisas novas, de sentir prazeres na vida, coisas diferentes. Se ele começa a experimentar novos sabores, conhecer novos lugares e ter novas experiências, ele vai perceber que na vida ele tem muito mais a oferecer com essa ambição e ele vai crescer, ele vai aumentar. O oral ele começa a provocar, pois ele entende que há muito mais a ser explorado e há muito mais a ser desfrutado. Então, se você tem o traço de caráter oral, busque novas experiências, busque novas sensações para aumentar a sua ambição. O último traço de caráter que precisa falar é o masoquista, que também tem uma baixa ambição e precisa ser provocado. O masoquista ele está em busca de segurança nas relações e na vida. Muitas vezes ele não quer mais da vida porque tem medo de quê? De perder essa segurança, principalmente quando ele está ligado a alguma relação de dependência emocional. Mas como nós podemos provocar a ambição do masoquista? Para aumentar a ambição do masoquista, nós precisamos mostrar a ele que mais dinheiro
mais poder é mais ambição, podem trazer mais segurança para ele e para sua família. Quando o masoquista percebe que isso é o que ele começa a querer mais da vida, a ambição dele é provocada. Então, se você tem o traço de caráter masoquista, busque formas de aumentar a sua segurança e veja a sua ambição crescer. E agora que nós já falamos sobre os traços de caráter e da ambição, nós vamos abordar um tema que é muito importante. A ambição castrada é o quê? Isso acontece quando a ambição de um traço de caráter ele começa como psicopata ou rígido, é reprimida por medo ou por influência de outras pessoas. Por exemplo, a ambição do psicopata ela pode ser castrada por medo de dívidas emocionais. Imagina que ele está crescendo, evoluindo, mas as pessoas ao seu redor dele, como os pais, amigos, sempre cobram as faturas emocionais, fazendo com que ele se sinta em dívida com essas pessoas. E isso pode fazer com que o psicopata evite crescer e evoluir, reprimindo assim a sua ambição natural. Para reverter essa situação, o psicopata ele precisa aprender a se priorizar, a não se deixar influenciar pela expectativa dos outros e, no caso do rígido, a ambição pode ser castrada pelo medo de críticas ou julgamentos, ou o rígido teme ser trocado ou excluído. Então, quando ele brilha e se destaca, ele pode atrair críticas e julgamentos de pessoas ao seu redor e faz com que ele evite buscar mais da vida, castrando a sua ambição natural. Para superar esse medo e recuperar sua ambição, o rígido ele precisa aprender a lidar com as críticas e focar em seus objetivos sem deixar de avançar ou se abalar pelos julgamentos alheios. Então, quando podemos trabalhar a nossa ambição e superar nossas dificuldades? Primeiro, é importante identificar nossos próprios traços de caracteres e entender como influenciam a nossa ambição. Depois podemos estimular a ambição dos nossos traços que precisam dela, seja provocada ou recuperando. E finalmente, é essencial reduzir a nossa dependência emocional, buscar sempre evoluir, crescer e se desenvolver através da ambição. Aqui vai algumas estratégias práticas para tentar e trabalhar a sua ambição. Primeiro, faça um plano de ação com metas e objetivos claros para a sua vida, incluindo áreas como trabalho, relacionamento, saúde. Segundo, busque novas experiências e aprendizados, seja através de cursos, viagens ou simplesmente experimentando novas atividades. Terceiro, reflita sobre as suas conquistas e comemore cada etapa alcançada, mesmo que seja pequena, para manter a sua motivação em alta. O quarto, cultive um ambiente positivo, cercado de pessoas que te apoiam, acreditando no seu potencial. E o quinto, não tenha medo de arriscar ou de sair da sua zona de conforto, pois é assim que você vai crescendo. Acontece. E lembre-se, quando você tiver mais ambição, você tem menos dependência emocional. Você vai criar mais da sua vida, você vai querer trabalhar, a sua ambição é um processo contínuo e requer dedicação. O autoconhecimento, mas com os esforços, com a persistência que você verá os resultados em sua vida, se tornará uma pessoa ainda mais realizada e feliz. E é claro, lembre-se que todos nós temos os 5 traços. Então, é por isso que é tão importante e poderoso fazer a sua análise corporal. É nela que você vai descobrir exatamente o